Lucas Mussetti, vamos? Já vou andando por aqui, ó, porque Flávio Latifi é quem tá chegando pra gente. A gente mostrou toda a logística do Mengão, caminho pro aeroporto. Quero saber do Palmeiras. Palmeiras também indo para Lima, saindo de Porto Alegre, onde jogou ontem com o Grêmio. Também a caminho do Peru. Flávio Latifi, boa tarde, meu amigo. Por onde você anda? Conta pra gente a programação do Verdão por aí e dos torcedores também. Peraí, um minuto. Câmbio. É o quê? O que é isso, Não, Latifi? eu pedi Tô tentando pra esperar entender. um pouco por causa do barulho. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, tem um barulhão aqui, mas já passou. Pois é, pessoal, tudo bem? Lu, PVC, Mussetti, o pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, ontem estive aqui em São Isidro, onde os torcedores do Palmeiras se concentraram. Inicialmente, o Palmeiras os torcedores do Palmeiras ficariam no bairro de Miraflores também. Mas as brigas que tiveram inicialmente aqui afastaram esses torcedores, então eles ficaram numa região de 3 quilômetros daqui. Inicialmente eles iam ficar em um bairro a 120 metros daqui, e as mensagens no WhatsApp foram de torcedores do Palmeiras de cuidar na hora de passar por aí. E, então, essa questão, a preocupação de ter as torcidas distantes aqui em Lima. E falando um pouco mais sobre essa preparação do Palmeiras, o Palmeiras chega hoje em Lima às 4 da tarde, já. O Palmeiras optou por uma logística diferente do Flamengo, né? O Braz falou que o Flamengo optou por retornar ao Rio de Janeiro e o Palmeiras vai direto de Porto Alegre aqui para Lima. Inclusive já estão no voo nesse momento. E o Palmeiras vai chegar mais cedo aqui, né? Enquanto o Flamengo vai chegar só às 10 da noite, o Palmeiras vai chegar às 4. E aí a gente pode debater se isso pode influenciar na questão física, né? A gente acabou citando durante a semana que o Palmeiras atrelava a queda de rendimento no Brasileirão com a questão física. Ontem o Abel Ferreira se recusou a responder a pergunta sobre por que os 11 jogadores tinham sido poupados, e acaba que o jogo mental do Palmeiras, que falou muito sobre Paulinho, o Everton, o Evangelista, que viajaram, mas é uma questão muito mais psicológica do que ter eles em campo, porque a gente falou ontem, desses 3 atletas que viajaram com o elenco para cá, apenas o Everton é o que tem chance de ser relacionado. Paulinho e Evangelista totalmente descartados para o jogo desse final de semana. Pois é, Latifi, o seu áudio está picotando um pouquinho, mas dá para a gente compreender. A gente sabe que eles estão presentes até para estarem com o grupo, né? Se o time for campeão, vão fazer parte da festa, claro. Mas tem chances do Everton ser utilizado, porque ele aparece entre os relacionados, né? Teve uma certa confusão ontem que você podia explicar para a gente, o nome dele ter aparecido no banco, mas não era bem assim. Como é que foi isso? E Paulinho e Evangelista, ontem mesmo você já vinha com a informação de que não. Vão estar por lá, mas nem na reta final do Campeonato Brasileiro, nem nas 2 rodadas restantes. Então, não é nada algo pensado nem para a final da Libertadores. Mas mesmo as 2 partidas depois, não dá para contar com eles. É por aí. Pois é, Lu. A gente já tinha se deparado com o discurso do Abel de que já tinha entregue, né, esse Campeonato Brasileiro. E hoje a presidente Leila Pereira também participou de um evento da CBF, também admitiu a derrota no Brasileirão, falou que o Palmeiras perdeu por incompetência dele e não da arbitragem, de questões extra-campo. Então, o Palmeiras ele não quer forçar o retorno desses jogadores que estão machucados para jogos que, em teoria, não valem, né? O Anderson Barros deu uma entrevista recente no dia do sorteio do Paulistão, e ele disse que o Palmeiras só trabalha com o Paulinho em 2026. O Abel reclamou da ausência do Paulinho na última coletiva, mas é muito mais uma frustração de não poder contar com o jogador do que uma insatisfação com o atleta em si, né? O Palmeiras apostava muito no Paulinho esse ano. Quando ele esteve à disposição, ele conseguiu ajudar bastante, né? No Mundial ele fez 2 gols. Tem muito palmeirense que defende que o Paulinho foi o responsável por uma das maiores alegrias do Palmeiras no ano, que foi aquele gol contra o Botafogo no Mundial. Então, é um jogador que faz muita falta e que vai ser útil no próximo ano, né? Tem palmeirenses que estão um pouco chateados, falando que o discurso do Abel já está pronto, que a reformulação é muito grande, maior reformulação da era Abel Ferreira.
mas é algo que a direção palmeirense coloca na balança na hora de avaliar essa temporada de 2025. Já que a gente falou em avaliação, Mussete, qual a sua avaliação sobre a estratégia do Abel ontem? O Palmeiras esteve muito perto de ficar um ponto aí do Flamengo, né? Se os resultados acabassem ali no finzinho do primeiro tempo, ficaria um ponto. Não foi o que aconteceu. O Palmeiras acabou levando a virada com 11 jogadores, 11 que poderiam até ser considerados titulares, fora dessa partida por estratégia do Abel. Para você, foi uma estratégia acertada pensando em final de Libertadores? Tira um pouco o peso dessa partida, dessa derrota? Isso dá um pouco mais de força para os titulares nesse momento, para eles irem para a final? Ô, Lu, acho que a gente vai ter essa resposta melhor no sábado, né? Acho que a decisão de ontem foi pensando na final. Se vencer, óbvio que a gente vai falar de como o Abel acertou. Mas, em teoria, eu acho que é normal o que ele fez. A prioridade é sábado, já estava difícil. Eu acho que ele transferiu responsabilidade e, mesmo assim, o Palmeiras fez um jogo muito decente no primeiro tempo. Foi melhor que o Grêmio. E se não fosse mais um gol sofrido em um lateral na área, que isso aí deve dar muita raiva, né? Mais um latereio do Marcos Rocha, que o torcedor do Palmeiras conhece, né? Imagina quantos laterais o Marcos Rocha bateu nos treinos e os caras estavam lá vendo. O Abel conhece super bem. O Wagner lá desvia e o Amuso faz o gol. E indo para o intervalo, era para o Palmeiras ir com essa vantagem, se tranquilizar, se precisar mexer ali no segundo tempo para construir esse resultado. E o Grêmio volta mais confiante, se impõe. E aí, além do latereio, vem um pênalti completamente idiota do Aníbal Moreno, que tem sido completamente comprometedor para o Palmeiras. Existem jogadores tecnicamente ruins, como o Mikael, como o Bruno Rodrigues, e outros que já estiveram bem e que não estão jogando absolutamente nada e que estão comprometendo o Palmeiras, como o Aníbal. O Giai também acaba fazendo um pênalti bobo na sequência, mas o pênalti do Aníbal é um negócio inacreditável, não fazia o menor sentido aquele lance. Então era um jogo que o Palmeiras poderia vencer, mesmo com os reservas. Tem um elenco para isso, foi competitivo contra o Grêmio, mas novamente erros individuais colocaram tudo a perder. Então acho que pelo primeiro tempo a estratégia foi bem feita, o Palmeiras jogou bola, mas os erros individuais novamente comprometeram a decisão do Abel. Pois é, PVC, foi um primeiro tempo bom do Palmeiras, né? Ali com toques rápidos, com uma movimentação, mesmo com os reservas, consegue fazer o primeiro gol, aí vem o gol do Grêmio, que realmente é um balde de água fria. E os erros individuais, como o Sete colocou, tiveram um peso muito grande na conta. O Giai no primeiro gol, na jogada com o Amuso ali, o Aníbal fazendo pênalti, o Giai fazendo um pênalti de novo. Qual foi a história desse jogo e o peso desse jogo para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores? Eu acho que a estratégia dele era uma estratégia respeitável e se confirmou respeitável pela atuação no primeiro tempo. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito melhor do que as atuações contra o Vitória e Fluminense. Só que você não pode tomar um gol de escanteio na última bola do jogo, como tomou contra o Mirassol e tomou de novo ontem. Mas era respeitável, o time jogou bem o primeiro tempo. O time ganhou o primeiro tempo e tomou um gol de lateral. Isso vai funcionar para descansar o time para sábado? Eu acho que aumenta a pressão. O fato de você ter perdido para o Grêmio ontem não diminui a pressão. Você acha que aumenta? Aumenta. Mesmo sem os titulares, sem os tidos como titulares. É bom a gente ressaltar isso, né, gente? Porque a gente não sabe qual vai ser a escalação do Abel no sábado. E eu acho que não vão ser aqueles 11, muitos deles sim, mas não aqueles 11 mesmo que ele deixou fora. Aumenta a pressão porque você joga para o último jogo decisivo, o jogo contra o Flamengo no sábado, a responsabilidade de, nesse jogo, ganhar um título no ano ou não ganhar. Você joga um peso nesse jogo de toda uma temporada. Exatamente. E existia em 2021 também. Em 2020 não, porque em 2020 foi campeão paulista, mas em 2021 não foi o São Paulo. Então, se o Palmeiras ganhasse do Flamengo em 2021, tinha um título no ano, senão não teria. Acho que a gente precisa relativizar. Flamengo de 23, Palmeiras de 25, Real Madrid do ano passado, vai ter temporada que você não vai ganhar título. Precisa voltar a contar para as nossas crianças que você não vai ganhar todo ano. Isso é muito importante do ponto de vista da formação das próximas gerações. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras quer ganhar um título nesse ano e o título que pode ganhar nesse ano agora é a Libertadores. Então, aumentou a pressão. Mas a lógica do Abel não era aumentar a pressão. Sabe que o Mano Menezes, que eu acho um grande técnico, mas que perdeu a paciência em alguns momentos, né? O Mano está um pouco impaciente. Ontem mostrou o dedo do meio para a torcida. No final de semana, questionado sobre a formação que ele escalou contra o Botafogo, ele respondeu: a gente montou um time para vir aqui perder.
que era ironia. Claro que você não vai montar um time para vir aqui perder. Você vai montar um time para vir aqui ganhar. É o time que você acha que pode ganhar. Mas por que você escalou o time que pode ganhar? O lance não, né? O momento ali que o PVC citou, da impaciência, para não dizer outra coisa, né? Da grosseria. Né? Grosseria, mas assim, é um técnico que tem uma história gigantesca, que está num momento de profunda impaciência com o cenário do futebol. Está errado. E está errado. Mas quando o Mano respondeu no final de semana, a gente montou um time para vir aqui perder, ele estava sendo irônico. Claro que não montou um time para perder. O Abel não montou um time para ir para Porto Alegre e perder. Ele montou um time para ir para Porto Alegre e ganhar. Ah, mas eram os reservas. Ele achou que o time reserva era capaz de ganhar do Grêmio e descansar os titulares para ganhar do Flamengo. Só que aumenta a pressão. Porque você joga toda a chance de um título na temporada no jogo de sábado. Mas pensando nisso, você acha que ele tinha que ter entrado com o time principal? Não, eu acho que não. Eu acho que você toma... Tudo na vida são escolhas. Tudo na vida são ônus e bônus. Você tem o ônus de aumentar a pressão para sábado. E você tem o bônus de descansar o time para ver se o time descansado reage. O que também não é uma certeza. Se a gente tivesse certeza, a gente ganhava na Mega Sena toda semana. Seria bom, hein? Ter os números, hein, gente? Até peguei o café que o PVC ali trouxe. Obrigada, viu, PVC? Latifi gostou. Mussete, o jogo de ontem aumenta ou diminui a pressão, considerando que foi uma derrota, mas não com os principais jogadores em campo? Diminuiu a pressão sobre quem entrou ontem. Acho que os reservas do Palmeiras entraram mais leves do que seriam os titulares. Acho que até por isso o desempenho foi melhor, mas eu acho que aumenta a responsabilidade para a partida de sábado. Até porque o time está descansado, você não pode usar esse argumento de que o calendário está difícil, né? Porque a gente brigou até o último momento pelo Brasileirão, chegou aqui, não tivemos perna. Então não tem argumento físico para falar no sábado. Torçamos para que não tenha ambiente de arbitragem, que não tenha argumento de arbitragem para a gente falar. E aí vão ser duas valências. Uma é a técnica, outra é a tática. O fator técnico, o Palmeiras está abaixo, não tem jogado bola, tanto é que os reservas foram melhores no primeiro tempo contra o Grêmio. E o fator tático, o Abel achou aquela variação com os dois atacantes, com o Flaco e Vitor Roque, que o Palmeiras jogava o melhor futebol do Brasil, e o Palmeiras foi se perdendo. Então as variações são basicamente colocar o Fux ou não de zagueiro ou volante, e a gente não vê muito mais do que isso. Eu acho que o que faria o Palmeiras ser campeão no Flamengo é retomar a parte técnica, é Flaco e Vitor Roque estarem encantados como já estiveram, o que a gente não está vendo nos últimos jogos. Ele teve alguma vantagem fazendo a escolha que ele fez de deixar esses jogadores se recuperando mais fisicamente e de treinar, né? E o Palmeiras está precisando ter um desempenho melhor. Então, os treinos, a gente imagina que contribuam para isso, para que o time jogue melhor. PVC, dá para explicar essa queda de rendimento que o Palmeiras teve? Porque a gente falando, né, poucas semanas atrás, poucas rodadas atrás, na 31ª rodada, se não me engano, o Palmeiras tinha chegado a 3 pontos de vantagem e 2 vitórias a mais. Já era de Palmeiras com a mão na taça. O que a gente falava naquele momento era isso. É a gente, modo de dizer. Não, a gente, eu digo assim, de uma forma... Não, a gente, eu digo assim, o debate era esse, a discussão era essa. O Palmeiras já está com uma mão na taça. E aí, 5 rodadas se passaram e tudo mudou. E aí o Palmeiras tem 2 pontos em 15. 2 pontos em 15. 2 pontos em 15 disputados. O Flamengo, ainda que o Flamengo tenha oscilado um pouquinho, mas fez a sua parte, teve uma trajetória muito mais linear e a coisa se inverteu. O que explica essa queda? Primeiro que assim, quem falou que estava com a mão na taça quando tinha 2 vitórias a mais e 3 pontos a mais, esqueceu de olhar que era Mirassol e Santos, os dois fora de casa. Então... a gente estava aqui, Danilo falou isso, foi um dos que falaram isso, você lembra? Eu não tenho nada para ver com o Danilo. Não, nem eu, não estou falando você, não, PVC. Eu estou dizendo assim, o debate era esse. Não, tudo bem. O debate. Mussete vai lembrar que a gente estava discutindo isso aqui. Não, a discussão bem, era essa. Mas, então quer dizer que assim, não são só os técnicos que erram, nós também erramos. Não, mas é claro que a gente... E quando a gente quando a gente analisa o que vai acontecer depois, eu nem considero um erro, é um debate mesmo. A gente está projetando. A gente só pode analisar o que passou, não dá pra gente adivinhar o que vai acontecer. O Palmeiras tinha uma vantagem, não era para perder 13 pontos de 15. Não era para perder. O que aconteceu nesse período? Porque você pode dizer perfeitamente assim, você espera o quê? A entrevista da Leila Pereira, que nós vamos ver daqui a pouco, é muito boa. Porque ela fala, não posso terceirizar responsabilidade, a responsabilidade é nossa. Ela tem toda a razão no que ela falou.
Nem todo técnico na história do futebol fez isso. Tele Santana não fez, Zagallo não fez. Então, o Zagallo não foi lá dizer assim, perdemos a Copa porque a França foi melhor. Não, se passou a coletiva inteira discutindo por que o Ronaldo não entrou em campo se ele tinha tido uma convulsão. Então, isso é mais velho que andar para frente também. A gente passa a vida inteira. Você vai dizer o quê? Entramos e perdemos porque o adversário foi melhor. Aí o cara faz outra pergunta, aí o cara repete, não, o adversário foi melhor. Aí faz outra pergunta, você fala, o adversário foi melhor que a gente. O que aconteceu nesses 5 jogos foi que o adversário foi melhor que o Palmeiras, o Flamengo foi melhor. Por quê? Aí você vai dizer, bom, o que aconteceu? Tem uma série de variáveis. Aí você vai dizer que tem uma série de variáveis, o cara vai falar assim, tá passando pano, essa expressão horrorosa. Você não pode analisar que está passando pano. Você não pode olhar os dois lados, você está em cima do muro. Não se trata disso. Se você não quiser dizer simplesmente o Flamengo foi melhor nesses 5 jogos, a gente tem que começar a considerar as possibilidades do que aconteceu. A data FIFA atrapalhou? Claro que atrapalhou. Então o Palmeiras perdeu por causa da data FIFA. Não, ninguém falou isso. Ninguém disse isso. O Palmeiras tinha obrigação de ganhar do Santos e do Vitória, apesar da data FIFA. Mas interferiu? Claro que interferiu. Isso é passar pano? Não, isso é entender uma das circunstâncias que participaram do repertório. Você tem um jogador que vai... Não, tem um jogador que vai e não treina, que volta e não treina, e entra em campo. Você fala, mas o cara está em campo. Sim, mas ele não treinou com o time. Isso tem interferência? Tem. Isso é o fator decisivo? Não. Qual é o fator decisivo? O Palmeiras jogou mal. Outro fator, quando o Abel fala do STJD, teve interferência? Teve. Para o Vitor Roque jogar também. Para o Bruno Henrique jogar, para o Vitor Roque jogar. Teve interferência? Teve. Foi decisivo? Não. Foi por causa disso que o Palmeiras foi pior que o Flamengo? Não. Mas tem participação no resultado? Tem. Isso é passar pano? Não. Estou tentando entender todas as noções. Tudo que participou do repertório. Fato é, o Palmeiras jogou mal 5 jogos. Por que jogou mal 5 jogos? Por uma série de fatores que interferiram nisso. Os fatores têm interferência, não são necessariamente decisivos.